Aleluia. Aleluia. Estamos começando mais uma live Salmos da Fé. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vi aqui alguns aviãozinhos. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Oh, glória a Deus. Amém. Estou enviando aqui alguns aviões para algumas pessoas. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Começando mais uma live, Salmos da Fé. Amém. Karen está aí, Tatá, a Fabiana. Amém. Hoje nós vamos tratar do Salmo 135, o Salmo 136 e o Salmo 137. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aí, já temos 5 pessoas, Dona Bilia. Oh, aleluia. Vamos dar início à nossa live. Salmos da Fé. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então hoje nós vamos tratar do Salmo 135, o Salmo 136 e o Salmo 137. Amém? Então se você puder aí mandar para algumas pessoas, para alguns contatos, enviando aí para mais pessoas ter acesso a essa live, em nome de Jesus. Então vamos iniciar agora com a leitura do Salmo 135. Salmo 135 diz assim: Louvai o nome do Senhor, louvai, servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus, louvai ao Senhor. Porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável, pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi ele quem feriu os primogênitos do Egito, tanto dos homens como das alimárias, quem no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos, quem feriu muitas nações e tirou a vida de poderosos reis, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã, cujas terras deu em herança a Israel, o seu povo. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Pois o Senhor julga seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornem os que os fazem e todos os que neles confiam. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor que habita em Jerusalém. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Esse é um dos salmos em que exalta o louvor, né? O que seria o louvor a Deus? Louvor é quando você o exalta, né? O louva pelos seus poderosos feitos, ou seja, por aquilo que Deus fez, por aquilo que Ele faz
e por aquilo que ele vai fazer. Isso é o que se chama de louvor, né? Isso é um salmo basicamente de louvor, onde se reconhece os feitos do Senhor, o que ele fez, as maravilhas que ele fez no meio de Israel. E assim devemos fazer nós. Nós devemos sim adorar e também louvar. Existe uma diferença entre adoração e louvor. Louvor é isso que eu disse, é pelos feitos do Senhor. Adoração, você adora a Deus pelo que Ele é, independente do que Ele fez ou que Ele vai fazer, é pelo que Ele é, quando se busca a face de Deus, né? Mas o louvor é a exaltação dos feitos do Senhor. E aqui ele cita várias coisas, mas é interessante que no versículo 13, ele diz assim: o teu nome, Senhor, subsiste para sempre, a tua memória, Senhor, passará de geração em geração, pois o Senhor julga ao seu povo e se compadece dos seus servos. Duas coisas maravilhosas aqui. Primeiro, o que está diretamente falando é que ele julga e que ele se compadece. Ele julga aqueles que têm que ser julgados e ele se compadece do seu povo. Não esqueça disso, ele se compadece de você, ele é amoroso, a Bíblia diz que ele é assaz benigno, ele cuida da tua vida. O outro ponto interessante aqui é que está falando sobre o nome do Senhor, que subsiste para sempre. É muito importante isso aí. No Velho Testamento, o nome do Senhor, que era o tetragrama, né, tetragrama, né? Yod-He, Vav-He era um nome impronunciável. Os israelitas não pronunciavam o seu nome. Tanto é que hoje não se tem certeza de qual era o nome de Deus, como era a sonoridade, né? Alguns chegaram à conclusão que o mais próximo seria Yahvé, o mais próximo, mas mesmo assim não se tem certeza. Mas o nome era algo poderoso e existia até um mandamento que dizia: não proferir o nome do Senhor em vão. Por quê? Porque era um nome santo, um nome sagrado. É interessante que no Novo Testamento a Bíblia diz que Deus deu a Jesus um nome sobre todo nome, acima do que está no céu, da terra e debaixo da terra. Então, o nome de Jesus é mais poderoso. Na verdade, o nome de Yahvé está contido dentro do nome de Jesus. Então, isso é muito importante, a gente saber a importância, o poder que há no nome de Jesus. O nome de Jesus foi dado à igreja, o nome de Jesus subsiste para todo sempre, e é por isso que os demônios têm raiva de ouvir, têm medo de ouvir o nome de Jesus. Saiba disso, que o nome de Jesus, ele é propriedade da igreja. O nome de Jesus foi dado à igreja para a gente viver em autoridade. Amém? Ele no 13 diz isso. Mas é outra coisa muito interessante nesses salmos, é o que ele diz nos versículos 15, 16, 17 e 18. Aqui ele está falando sobre um princípio de adoração. É muito importante saber isso aqui, tá? Eu até citei isso no sábado passado, lá na nossa Vida Eficaz, quando nós falamos sobre louvor e adoração. Aqui está falando sobre um princípio da adoração. Veja bem, versículo 15 diz, falando sobre idolatria, presta atenção. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. 16 diz, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Aí o que ele diz no 18? Como eles se tornem os que os fazem e todos os que neles confiam. Então, aqui está falando na verdade de uma maldição, né? Uma maldição sobre os idólatras, que eles se tornarão como aquilo que ele idolatra. Então está falando aqui que aqueles que adoram ídolos, eles não vão enxergar as coisas espirituais, eles não vão ouvir as direções de Deus, eles não vão perceber as coisas de Deus, porque eles se tornam como aqueles ídolos que eles adoram. Ou seja, sem vida. Pessoas que são idólatras são pessoas que não têm a vida de Deus. Quem nasceu de novo não idolatra imagem, não idolatra figuras. Quem nasceu de novo ama o Senhor Jesus e o adora a Deus sobre todas as coisas, né? Isso é contrário de idolatria. Então, qual é o princípio aqui? Resumindo, que princípio é esse princípio de adoração? É que você se torna semelhante àquilo que você adora. Se você adora ídolos, se você é um idólatra, você vai se tornar semelhante a eles. Mas se você adora a Deus e se você adora Jesus, você se tornará semelhante a Jesus. Quanto mais você adora Jesus, mais você se aproxima da figura dele, mais você começa a agir, né, e fazer coisas
coisas relativas à própria vida de Deus que há em você, porque a vida de Deus que há em você é a natureza de Deus, e a natureza de Deus é Jesus. A Bíblia diz lá em Hebreu que ele foi a expressão exata do ser do Senhor, né? Ele foi a expressão exata. Quando nós adoramos a Jesus, mais nós nos parecemos a ele. E da mesma forma, de um ponto de vista negativo, esse princípio de adoração também serve. Quem é idólatra vai se tornar igual àquilo que ele idolatra. Amém? Os 4 seres viventes estão na presença do Senhor Jesus, o adorando. Não é interessante que os 4 seres viventes, eles têm 4 faces. É o homem, o boi, né? Uma face de homem, uma face de boi, uma face de águia, tá? E uma face de leão. E o que significam essas 4 faces? Essas 4 faces simbolizam os 4 evangelhos, que simbolizam a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, por exemplo, a face do ser vivente semelhante ao boi está falando de servidão. E assim, da mesma forma, o Senhor Jesus foi o servo sofredor. A face do ser vivente, que é semelhante a um homem, é o próprio Senhor Jesus, que era chamado de o Filho do Homem. Ele veio como homem para pagar o preço pelos nossos pecados, né? A face da águia fala da procedência celestial do Filho de Deus. Ele veio da parte do Pai, ele era um com o Pai, né? Então, assim, ele é a procedência celestial. A face semelhante a um leão está falando do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Isso é bem típico do Evangelho de Mateus, que mostra Jesus como o Rei de Israel. Amém, queridos? Então, cada evangelho representa um animal, uma face de um animal, e cada face de um animal representa uma característica do Senhor Jesus. Agora presta atenção, os 4 seres viventes estão adorando ao Rei dos Reis, ao Cordeiro de Deus, e eles se tornam o quê? Semelhante a Jesus. Você se tornará semelhante àquilo que você adora. Amém? Não é maravilhoso esse Salmo 135? Vamos ler agora o Salmo 136. Esse é um salmo também maravilhoso. Ele tem um coro, né, que é um salmo responsivo, em que a congregação de Israel respondia quando era citado essas expressões aqui. Então vamos lá. Salmo 136 diz assim: rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com um entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em 2 partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida de famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel,
porque a Israel seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, aleluia. Esse era um salmo responsivo. Então, o que acontecia? Os sacerdotes, os levitas diziam essas expressões e a congregação dizia, porque a sua misericórdia dura para sempre. É muito importante a gente entender como é importante ter esse tipo de atitude de louvor e de reconhecimento da grande misericórdia de Deus. Essa é uma atitude de gratidão, não só de louvor, mas de gratidão. E é impossível a gente não lembrar, quando cita um salmo como esse, com essa expressão, porque a sua misericórdia dura para sempre, o que aconteceu em 2 Crônicas 20, né? Então, aquele conhecido trecho em que o rei Josafá e o povo de Israel estava completamente cercado em todos os lados por milhares e milhares de inimigos, e eles apregoaram jejum e ficaram em oração, e um profeta se levantou, um dos filhos de Asaf, no meio deles, e Deus disse através daquele profeta que eles não teriam que lutar, eles só tinham que tomar posição para ver o grande livramento que Deus ia operar. E é por isso, faz menção a isso, né? A uma dessas atitudes, a uma dessas vitórias, esse Salmo 136. E o que aconteceu foi que Josafá tomou conselho no outro dia de manhã com o povo, com as autoridades, e decidiram colocar na frente, né, na frente do exército, levitas, filhos dos coatitas, né, diz aqui, ouviu-me ajudar, aconselhou-se com o povo, versículo 21, e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E foi quando eles começaram a dizer isso, render graças ao Senhor, porque sua misericórdia dura para sempre. Essa era a única refrão, né? A única coisa que eles cantavam. Eles cantavam, render graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Render graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E assim cantando, a Bíblia diz que no versículo 21 diz, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do Monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. E aqui mostra uma grande vitória de Israel quando, além da profecia, eles tomaram a posição. E interessante que não foi Deus que mandou Josafá botar esses cantores, foi eles que espontaneamente, né, Josafá tomou conselho com as autoridades e espontaneamente colocaram cantores para cantar, render graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Isso nos mostra algo muito maravilhoso, muito importante, que é o seguinte: Deus se agrada de louvor e adoração. Não só da adoração, mas do louvor também. Porque o louvor expressa o quê? Um coração de fé e um coração grato, né? Quando nós louvamos, nós reconhecemos que Deus fez, faz e que vai fazer. Fez, faz e vai fazer. Esse reconhecimento é uma atitude de fé e de gratidão. Quando nós expressamos algo como render graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, nós estamos dizendo e estamos clamando, estamos confessando que nós confiamos plenamente em Deus, o mesmo Deus que fez, é o mesmo Deus que faz e é o mesmo Deus que fará. Como diz o Salmo 103, bem dizer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, é Ele quem perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades, e é Ele que cura todas as nossas enfermidades, é Ele quem farta de bem a nossa velhice, de maneira que a nossa velhice vai renovar-se como da águia, como diz o Salmo 103, porque rendemos graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós reconhecemos, ou devemos reconhecer, que sem Ele nós não podemos fazer nada. Então existe o louvor e a adoração. Esse é um salmo tipicamente de louvor, rendendo graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Eu quero dar uma dica para você. Viva a sua vida sempre rendendo graças ao Senhor por tudo que Ele fez.
O simples fato de você estar aqui me assistindo agora, né, e recebendo a palavra, já é motivo de louvores. Primeiro porque você nasceu de novo, senão você não estaria aqui com vontade de assistir. Quem não nasceu de novo, passa, eu quero ver outra coisa mais interessante, mais divertida, né? As pessoas que têm a vida longe do Senhor procuram só diversão, eles não estão procurando algo que traga vida, traga cura e traga fé. Então você nasceu de novo, além de tudo você nasceu de novo, Deus já te livrou de tantas coisas, meu irmão. Deus te deu saúde para você estar aí ouvindo, vendo, recebendo essa palavra. Deus te deu saúde, Deus está dando. Se você não tem saúde agora, saiba que Jesus morreu para pagar os preços. Ele sofreu, morreu e sofreu para pagar o preço, não só pelo seu pecado, mas também pela sua enfermidade. Ele levou sobre si as tuas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos sarados. É algo que tem a ver com fé, entendeu? Você crê que já recebeu da parte do Senhor a cura da enfermidade. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que você deve render graças, ter um coração grato a Deus, sempre reconhecendo tudo que Ele fez, o que Ele está fazendo e o que Ele poderá fazer e o que Ele faz, né? E vai fazer. Claro, tão somente você precisa crer nele e dar essa atitude. Louvor e adoração, irmãos. Preste atenção. Louvor e adoração cria um ambiente de milagres. O louvor e adoração cria um ambiente de fé. Louvor e adoração cria um ambiente onde Deus pode operar. Mas a pessoa às vezes se escandaliza. Como Deus pode? Ele pode todas as coisas. Ele pode, querido. Mas só que tem coisas que dependem de nós. Por quê? Porque de Deus nós somos cooperadores, como diz Paulo. Lavoura de Deus sois vós. Nós temos que cooperar com o quê? Com a nossa fé. Por isso que Jesus Cristo disse, tudo é possível a que crê, né? Ele não disse tudo é possível àquele que Deus ama. É claro que tudo é possível àquele que Deus ama, mas aquele que Deus ama é aquele que vive pela fé, porque Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de fé. Por isso que tudo é possível ao que crê. E o que crê vive num ambiente de louvor e de adoração. Vive num ambiente de gratidão. O que crê tem um coração agradecido. Agradecido por cada dia, agradecido pelos livramentos, agradecido pela saúde, agradecido pela provisão, agradecido pela salvação, agradecido pela redenção, agradecido pela cura, agradecido por tudo. E esse ambiente de gratidão vai gerar o quê? Um louvor, expressando e exaltando a Deus pelos seus poderosos feitos, e também uma adoração. Você adora Ele por aquilo que Ele é, buscando a sua face em espírito e em verdade. Amém, queridos? É isso que significa, e esse Salmo 136, ele é maravilhoso, ele tem sempre essa repetição. Algumas pessoas pensam, olha, é chato ficar lendo e toda hora repetir, porque a tua misericórdia dura para sempre. Olha só, Israel alcançou vitória, e milagres e grande bênção sobre o povo veio quando eles começaram a cantar, render graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom, irmãos. Reconheça sempre isso, a bondade do Senhor. Amém? Deus é bom, Deus cuida de você, e tão somente o que Ele quer que você entenda. Muitos não entendem isso. Às vezes ficam com o coração amagoado com Deus, achando que Deus esqueceu deles, ou que Deus só ama algumas pessoas e não ama uma a outra, ou que Deus só abençoou uns e não abençoou outros, e não entendem que o que Deus ama é fé, irmãos. E fé é independente de qualquer coisa. Marcos 11:23 fala de um monte. Então o monte veio. Alguém pode pensar, mas se Deus é tão bom, porque Ele permitiu que um monte aparecesse? O monte vem para todo mundo, irmãos. Agora, a sua atitude de falar o monte é a sua cooperação, é a sua atitude de fé. Amém? Você precisa entender que você tem que andar em fé, longe de qualquer medo, longe de qualquer ansiedade. Quem crê, confia e se entrega nos braços do Senhor. Lembra-se da história do Pedro quando andou no mar, né? Eles viram Jesus, Pedro disse, se és tu, mestre, manda que eu vá até aí. Jesus mandou, ele começou a andar sobre as águas, ele começou bem, na fé, né? Andando sobre as águas. Mas a Bíblia diz que quando ele prestou atenção para a força do vento, né, e as ondas, ele teve medo. Olha,
teve medo. Quando ele teve medo, a Bíblia diz que ele começou a afundar, porque quando o medo entra, a fé vai embora. Amém? Preste atenção nisso, porque é por isso que o diabo faz tanto alarde, né? Tanto, todo mundo vai morrer, olha a coisa, esse negócio é sério, tá matando todo mundo. Ele faz isso porque o diabo sabe que tudo funciona pela fé. Não só a fé para ser curado, não só a fé para ser protegido, não só a fé para dar tudo certo, mas a fé negativa, no negativo também. A fé no medo. O medo é uma fé no negativo. É o medo de morrer, é o medo de adoecer, é o medo de perder tudo, é o medo da falência, é o medo da solidão, é o medo, todo esse medo aí, irmãos, opera uma fé no negativo. E quando você começa a dar crédito a essas coisas, você afunda como Pedro. E a Bíblia fala nesse episódio que quando Pedro começou a afundar, Jesus pegou na mão dele e disse: por que tu duvidasse, homem de pequena fé? Por que você duvidou, hein? Não é para duvidar. E eu estou dizendo para você, não duvide, tudo é possível que crê, Deus é poderoso, Ele já deu todas as coisas através de Jesus Cristo. Então somente coopera. Coopera como? Com fé, louvando a Deus, rendendo graças ao Senhor, porque Ele é bom, adorando. O ambiente de louvor e adoração vai manifestar milagres na sua vida. Amém? Esse foi o Salmo 136. Vamos para o Salmo 137, último salmo de hoje. Amém, queridos? Então, o Salmo 137 diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, e se não preferir eu Jerusalém a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai até os fundamentos. Filha da Babilônia, que has de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagaram contra a pedra. Veja bem, esse é um salmo que expressa o reconhecimento como Jerusalém, como o mais importante de qualquer outro lugar. Veja, vamos ver pelo contexto do Velho Testamento. Lembra que o nome das lives é Salmos da Fé. É ver os salmos segundo o contexto da nossa dispensação, da dispensação da graça e da palavra de Deus no Novo Testamento, que é a palavra da fé, não é outra palavra. A palavra da fé é a palavra da salvação, é a palavra que Paulo diz claramente: a palavra está perto de ti, lá em Romanos 10, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se com a boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então a palavra da fé é a palavra da salvação, é a palavra da cura, é a palavra do batismo do Espírito Santo, é a palavra dos milagres, é a palavra dos sinais. Isso tudo se chama evangelho, ou seja, plural. Boas novas, boas notícias. Não só vai para o céu, seus pecados são perdoados, você tem cura, você tem proteção, você tem a guarda e a provisão da parte de Deus. Pois bem, então vamos ver segundo o contexto, né? No Velho Testamento o contexto era isso, o lugar era Jerusalém e a situação era em que eles estavam algum tempo presos na Babilônia e nós sabemos o que aconteceu com a Babilônia, né? Hoje não existe mais Babilônia, aliás, todos aqueles povos que assolavam ao povo de Israel, eles tiveram o fim devido, não é? Exceção do Egito, que embora exista como nome, mas não tem nada a ver, o Egito de hoje é árabe, não tem nada a ver com o Egito da época de Israel. Somente o povo de Israel durou de todos aqueles povos, né? Os demais se misturaram e se acabaram, porque tudo isso foi profetizado que viria juízo sobre eles e com certeza veio
seu juízo contra a Babilônia, e somente o povo de Israel durou até hoje, mesmo no contexto atual, mas não deixa de ser o povo de Israel que fala a língua hebraica, que os oráculos do Senhor ainda é o mesmo povo de Israel, que pouco se misturou e é o mesmo povo de Israel do Velho Testamento. E nesse contexto, ele fala sobre a importância de Jerusalém. Como é que nós vamos ver agora, segundo o contexto da Nova Aliança? Bom, Jerusalém, para eles, está falando de quê? Do lugar da aliança. Está falando de quê? Do lugar onde estava o rei, do lugar do trono de Davi, do lugar do povo, que era a capital do povo de Deus. Segundo o contexto do Novo Testamento, o que significa? Que lugar é esse? É o lugar em que nós habitamos pela fé, irmãos. Porque hoje, tanto quanto o povo de Deus, mas numa característica diferente, nós somos povo de Deus, né? Nós somos Israel de Deus, assim como os judeus, né? Ali está falando, vale salientar aqui, melhor dizendo, desculpa, nós não somos Israel de Deus, na verdade, nós somos povo de Deus. O Israel de Deus são os israelitas que se converteram a Jesus, tá? Nós somos povo de Deus, nós somos a igreja, nós somos o próprio a habitação do Deus vivo. Ele habita no meio da igreja, né? De maneira que naquela época havia a Arca da Aliança, onde o próprio Deus vinha sobre o propiciatório, os dois querubins estavam lá, abaixados sobre naquela tampa, que era o chamado de propiciatório, onde era aspergido o sangue. Propiciatório significa lugar de perdão, lugar de compaixão, tá? Então era aquele lugar onde Deus vinha e falava, né, com o sumo sacerdote, falava com Moisés, tá? Mas na nova aliança sabemos que o Deus agora, o Senhor Deus Todo-Poderoso, habita dentro de nós. Então o lugar da habitação do Senhor é dentro de nós. O lugar da adoração é através do coração. Amém, queridos? Então o que é que esse salmo nos traz? Esse nos fala sobre a importância de considerar um lugar de adoração, o lugar de oração, o lugar de comunhão com o Rei dos Reis como prioridade na nossa vida. Amém? Quando se faz esse paralelo no Velho Testamento, Jerusalém e Babilônia, está falando sobre o lugar de Deus, que é a igreja do Deus vivo, que é o coração do crente, amém? E o mundo, Babilônia é uma tipologia do mundo, o lugar onde os demônios agem. Babilônia, não sei se você sabe, era a mãe de todas as prostituições, porque da Babilônia que veio quase todas as idolatrias que temos hoje, só para você ter ideia. Havia ruas e avenidas na antiga Babilônia só exclusivamente para adorações de múltiplos deuses. Havia múltiplos templos na Babilônia. O negócio era tão sério que mesmo depois da Babilônia ter sido destruída, os sacerdotes que operavam na Babilônia vieram para a Grécia, vieram para Roma, e os seus cultos são a origem de toda a cultuação dos deuses gregos e dos deuses romanos, e pasmem, irmãos, é a origem até mesmo da influência pagã que veio sobre a igreja depois do assino do Edito de Tolerância de Constantino no ano 312. A igreja começou a ser contaminada com a idolatria pagã do Império Romano, justamente influenciado por todo o panteão de deuses e idolatria que havia em Babilônia. E logo, Babilônia representa toda a atuação de demônios no mundo. Fala de idolatria, fala do mundo, aquele conceito anticristão, que não tem nada a ver com ídolos e coisas desse tipo. O cristianismo não tem nada a ver com idolatria, com imagens, nem esculturas, nem nada disso, nem com o que ela representa, porque nós adoramos de coração e não com algo que é visível assim com os olhos, para que se torne objeto de culto, ok? Então, veja bem o que representa. Jerusalém, aqui no Velho Testamento, era o povo de Deus, era o lugar onde Deus habitava, era o lugar onde havia o trono de Davi. E Babilônia era o lugar onde havia demônios, ídolos e tudo que não presta. No Novo Testamento se representa a igreja e o mundo. Olha só, quando ele diz, olha, segue-se a minha mão, ou melhor, como ele diz aqui, versículo 5, se eu de ti me esquecer
você, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão e apexe a língua ao meu paladar, se eu não lembrar de ti e se não preferir a Jerusalém do que qualquer outra maior alegria. Qual é o exemplo e qual é o ensino que isso nos traz? Irmãos, a nossa alegria, o que deve ser o primordial, aquilo que nós devemos mais amar, é a igreja, é o povo de Deus, é o contexto onde Deus está se manifestando, são as coisas de Deus, é a palavra, é o Espírito do Senhor, é a presença de Deus. Tudo isso aí, né, no Velho Testamento poderia ser tipologia de Jerusalém. O ambiente onde havia a adoração. Qual é o ambiente da adoração do crente? Ora, em qualquer lugar você levanta mãos santas e adora ao Deus Todo-Poderoso. O lugar, Jerusalém, era o lugar onde estava o trono do rei. Onde é que está o trono do rei Jesus? No teu coração, ele habita em você. Ele é o teu Senhor, ele manda em você. Amém? Jerusalém representava o templo onde estavam as coisas de Deus. Ora, quem é o templo do Espírito Santo? Você é o templo do Espírito Santo. Deus habita em você. Amém, queridos? Então, esse salmo nos mostra, principalmente de uma forma resumida, isso. A importância que nós devemos dar a Deus, ao Espírito, à palavra e as coisas do Senhor, né? A estar em comunhão com os irmãos, a receber a orientação do Espírito, a estar sempre meditando na palavra de Deus, sempre adorando, sempre louvando a Deus. Amém, queridos? Então, por isso que nós fizemos todo esse apanhado para você entender. Olha, o nome das lives é Salmos da Fé. Sempre nós vamos trazer o contexto do que está escrito, tá? Para a nova aliança. Amém? Veja, como nós ministramos já bem rapidamente, né? Já são ainda 8h05, nós começamos às 7h30, temos aí ainda uns 15 minutos, eu vou ultrapassar aquilo que foi programado, tá ok? A gente tinha programado Salmo 135, 136, 137, terminamos agora o Salmo 137, mas eu vou, né, adiantar aqui e passar por Salmo 138, ok? Vamos lá, Salmo 138. Diz assim: rendei graças ao Senhor de todo o meu coração. Render-te-ei graças ao Senhor de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças ao Senhor todos os reis da terra. E quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refaz a vida. Estende as mãos contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre, e não desampares as obras das tuas mãos. Maravilha de salmo, maravilhoso. Mas eu queria especialmente citar esse trecho aqui, versículo 2, que diz assim: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Presta bem agora no final. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Então vamos falar sobre essas duas coisas. O nome do Senhor e a palavra. Aqui está dizendo muito claramente que ele levantou acima de tudo o nome dele e a sua palavra. No Velho Testamento, como eu disse agora, era o tetragrama, né? Tetragrama. É um trava-línguas, né? Tetagramas. Então, ele era Iod, Re, Vav e Re. As 4 letras que são 4 consoantes. Não havia vogais, tá? E era impronunciável, por isso que não se sabe mais o que é o som. Eu disse ainda agora que possivelmente era Yahvé, mas não temos certeza, tá? Era o nome dele, o nome poderoso, que não deveria ser dito em vão. E aqui está dizendo que ele levantou, ele magnificou
magnificou, acima de tudo está o nome do Senhor e a palavra do Senhor. Presta atenção, o nome do Senhor e a palavra do Senhor. Isso é muito importante, porque quando nós trazemos para o contexto da nova aliança, este nome que era o Yod-Heh-Vav-Heh, o nome de Yahvé, este nome agora está contido dentro do nome de Jesus. O nome sobre todo nome é o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele conquistou esse direito pelo fato de ele mesmo ter deixado a sua posição de Deus, e como diz a Bíblia lá em Filipenses, não ousou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, de homem, né? E ele foi crucificado, ele entregou-os como sacrifício vivo para a redenção, ou seja, para o pagamento dos nossos pecados. Ele derramou o seu sangue e através do seu sangue ele comprou para si homens de toda tribo, língua e raça e nação, através da remissão, da redenção. O seu sangue pagou o preço, de maneira que quem recebe o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador passa da morte para a vida, é tornado salvo, porque foi comprado pelo próprio sangue de Jesus. Por causa dessa atitude de Jesus, ele ganhou um nome sobre todo nome. E lá em Efésios capítulo 1, é interessante que tem a ver com o artigo que eu hoje enviei para o blog, né? Eu acho que possivelmente amanhã, ou senhor agora já está, eu não vi ainda, já está no blog lá da FM, da Verbo FM, só por www.verbofm, que é a rádio oficial da internet do Ministério Verbo da Vida, e lá nós temos um blog, né? Onde nós postamos sempre artigos, e é interessante que eu falei isso no artigo que eu enviei hoje, tá? Você pode acessar lá, fala sobre a sobreexcelência desse nome que foi dado à igreja. Lá em Efésios capítulo 1 diz que o poder e o nome foi dado. Por que gosto de citar o poder e o nome? Porque dependendo de como você lê lá em Efésios, nos versículos, capítulo 1, versículos 20 ao 23, depende de como vê, às vezes há uma certa confusão, às vezes a pessoa não sabe se foi dado à igreja o poder ou se foi dado o nome. A razão disso é muito clara, é porque o poder está atrelado ao nome. Tá? Porque o nome representa o próprio Senhor Jesus Cristo, e o poder que ressuscitou Jesus entre os mortos está atrelado ao seu nome. É por isso que os demônios tremem, é por isso que a enfermidade treme, é por isso que a misericórdia treme diante do nome de Jesus, porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus entre os mortos está atrelado ao nome. Veja que esse salmo está dizendo que Deus magnificou sobretudo o seu próprio nome, e esse nome agora é o nome do Senhor Jesus Cristo. E a outra coisa que ele magnificou, além do nome, foi a sua palavra. É por isso que lá em Hebreus capítulo 4, versículos 12, diz que a palavra de Deus é viva e é eficaz, e ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, e é apta para discernir pensamentos, propósitos do coração. Ela divide juntas e medulas, alma e espírito, e não há ninguém que não possa, que vai estar, todo mundo vai estar exposto diante dela, diante daquele que havemos de prestar conta. Por quê? Porque a palavra é o próprio Senhor. Veja bem, o nome representa a pessoa. O nome de Jesus é o próprio Jesus. E a palavra é o próprio Jesus, o nosso Senhor. Ele é o pão vivo que desceu dos céus, ele é o próprio verbo. Sem ele, nada do que foi feito seria feito. Quando Deus disse haja luz e falou, ali estava sendo expresso a pessoa do Senhor, do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. O Senhor Jesus Cristo é a própria palavra. Então, quando nós falamos do nome e da palavra, nós estamos falando da pessoa do Senhor Jesus Cristo. É isso que significa esse versículo maravilhoso, versículo 2. Magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra, porque o nome e a palavra é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, glória ao Senhor. E ele continua o restante do Salmo falando mais uma vez sobre render graças, cantar louvores, que o Senhor é excelso, e no final ele faz uma expressão dizendo assim: se ando em meio à tribulação, tu me refaz a vida, e estende a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre.
sempre. Então veja bem, e ele termina dizendo, não desampares as obras das tuas mãos. Então, ele vai sempre cuidar de você. O salmista diz, mesmo em meio da tribulação, tu me refaz a vida. Mas lembra que nós falamos no salmo anterior, é preciso você fazer a sua parte, que é o que? Crer de todo o coração que o que ele prometeu, ele vai cumprir. Não é porque não significa que Deus tem pouco poder e você tem que crer para poder o poder de Deus, para poder Deus poder ter força de te abençoar. Não tem a ver com isso não, irmãos. O que você precisa entender é que nós estamos num mundo natural. E o nosso link com Deus advém do fato de que nós nascemos de novo, mas esse link, ele é, vamos dizer assim, rotacionado, ele se torna funcional através da fé, irmãos. A nossa fé é a nossa expressão de dependência de Deus. A nossa fé e a nossa confissão é a nossa expressão de que nós estamos ligados aos céus. E como disse Paulo, de Deus nós somos cooperadores. Tem que haver esse link, né? Como disse o Rick Renner lá, né, quando ele fala nos seus devocionais Preciosas Promessas, ele fala sobre esse trecho da Bíblia que fala que eu citei agora de Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. O Rick Renner diz que ali no original, espada de dois gumes significa literalmente espada de duas bocas. E ali ele fala que uma boca é a de Deus que fala dos céus e a outra é a sua boca que tem o que cooperar com Deus, confessando aquilo que ele prometeu. Amém, queridos? Lembra, o Senhor magnificou sobre tudo o seu nome e a sua palavra, e ele te ama, ele é o teu Pai, ele é o teu Pai celestial. Jesus te ama, Jesus prometeu que nunca nos abandonaria, estaria conosco para sempre, até a consumação dos séculos. Ele é o nosso Senhor, Ele está no nosso meio, o seu Espírito opera eficazmente no meio de nós, que somos a igreja, e é por causa disso que podemos ter absoluta certeza, irmãos, certeza de fé, né? Certeza plena, que aquilo que nós cremos e que nós confessamos, segundo a palavra de Deus, vai se cumprir, vai se manifestar. Nos céus já se cumpriu, mas vai se manifestar sobre a sua vida. Quando eu digo, por exemplo, que a bênção do Senhor esteja se manifestando na sua vida, não estou só dizendo uma palavra assim, tipo religiosa, ou eclesiástica, ou porque um pastor é dever do pastor abençoar. Não é isso, irmão, muito mais do que isso, é vida, é a própria vida de Deus. Estou declarando em fé aquilo que Ele mesmo prometeu, ou como Ele mesmo diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção, e é essa bênção que eu declaro sobre a sua vida. Cura se manifestando ao que precisa de cura, em nome de Jesus. Provisão chegando na sua casa, você que precisa de provisão se manifestando, em nome de Jesus. Direção espiritual, aquele que precisa de uma direção da parte do Senhor. Crescimento espiritual na sua vida, especialmente a todos, mas especialmente aqueles que têm um chamado e o seu chamado está assim amortecido. Desperta em nome de Jesus. Não negligencie o chamado que há em ti. Alguns até, como diz Paulo para Timóteo, que foi até levantado debaixo de imposição de mãos. Não negligencia, porque a carreira não terminou. Como eu disse hoje lá no artigo do blog, vai lá, acessa lá o blog da Verbo FM, acessa o artigo. Como eu disse lá no artigo, enquanto houver um fôlego de vida, ainda há tempo de mais uma vitória, porque o fôlego de vida do cristão não é o ar que está faltando, não. O fôlego de vida do cristão é o hálito de Deus, é a própria vida de Deus, irmãos. Um fôlego de vida vindo da parte do Senhor é mais que suficiente para viver muitos anos em vitória. Amém? Ainda não acabou o teu ministério, ainda não acabou o teu chamado, tem tempo para muitas vitórias se manifestar ainda na sua vida, tão somente creia em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida um reavivamento espiritual, um reavivamento no seu chamado, né? A bênção do Senhor se manifestando em todas as áreas da sua vida. Sejam abençoados. Até o próximo, a próxima live, Salmos da Fé. Amém? Sejam abençoados em nome de Jesus.